Bom dia, eu sou o Marcos Crispim, apresentador do Cria do Morro, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Jardel. Bom dia, Jardel. Bom dia, Crispim. O privilégio é todo meu. A honra é nossa. E eu quero convidar você para que possa nos acompanhar aí, mais um programa e mais uma história de vida interessante. Vem conosco. Mais uma vez, Jardel, bom dia. Desde já, muito obrigado por poder compartilhar conosco a sua história de vida, né? Como pai, como homem, como empresário. E desde já, fala para nós quem é o Jardel, casado, tem filhos. Olha, eu tenho 2 filhos, né? Sou casado com a Maria Helena e eu falo o seguinte, que nós nos conhecemos desde sempre. Eu comecei a namorar com a Maria Helena, eu tinha 14 anos de idade, mas nós já vivíamos junto de uma certa forma, né? Porque meu pai era inquilino da mãe dela, então eram casas paralelas, não dá a impressão viver junto, né? E hoje, como já tinha dito, eu tenho 2 filhos, tenho 2 noras maravilhosas, tenho 2 netinhas. Olha. Uma vai fazer 3 aninhos e uma outra de 3 meses. E sou muito feliz com tudo que tem. Coisa boa. E é interessante, né, como que a família ajuda nessa felicidade, né, em poder compartilhar esse momento do vovô Jardel hoje. Mas nem sempre foi assim, né, Jardel? Conta pra nós, porque muitas pessoas vão identificar aí do Jardel Autopeças, né? E lá quando começou, até chegar hoje, na Jardel Autopeças, na sua infância, você é nascido e criado onde? Minha família, verdadeiramente, ela veio de Santa Teresa, né? E eu praticamente nasci no São Geraldo, porque eu vim para cá com 2 anos de idade, então eu nem considero que eu morei em Santa Teresa. Sagrada Família também, meus irmãos moraram lá. Meu irmão, verdadeiramente. Eu sou cria do bairro aqui mesmo, né? E mexemos com comércio desde pequeno. Meu pai tinha armazéns, né? E na época era muito comum. Só que o acesso para o bairro São Geraldo era muito difícil, ninguém conhecia muito o bairro São Geraldo, né? Como Veracruz também era muito difícil. Hoje, graças a Deus, a modernidade chegou nessa área aqui. Agora não, até bastante tempo. E quem não conhece está perdendo, né? Porque São Geraldo, para mim, hoje virou uma referência de bairro em Belo Horizonte por causa da distância que tem do centro da cidade. Prático, um bairro que tem quase de tudo e ainda é pouco conhecido. Oportunidades imobiliárias ainda surgem por aqui. Formação. E graças a Deus, esse empreendimento que eu tenho aqui foi a essa modernidade que foi dada ao bairro, né? Quando nós tínhamos comprado esse lote que hoje nós temos a loja, isso aqui era um brejo, isso aqui era uma curva do rio, o rio passava aqui dentro. E meu pai e minha mãe com uma visão muito visionário, foi lá e comprou, falou, vai que dá certo. E graças a Deus deu certo. Graças a Deus estamos aqui. Nesse ponto aqui nós estamos há 17 anos e lá em cima no bairro São Geraldo nós ficamos 15. Então, ao todo, 32 anos aí. De autopeças, sim. Mas no comércio nós nascemos, eu respiro comércio. Né? Quando meu pai... Depois dos armazéns nós tivemos pizzaria siciliana, nós tivemos ela por 14 anos, eu trabalhei nela por volta de 11 anos. Tive que sair, né? Os meninos nasceram, a mulher já não aguentava mais não. Ela falou, e tempo pra nós não tem não? Eu falei, não, vou arrumar um tempinho pra você. Bacana.
O comércio é uma coisa que está na veia Desde sempre. Deve ser não só minha, como da minha esposa também. A mãe dela tinha armarinho, era do lado do armazém do meu pai. Então, por isso, essa proximidade. Essa proximidade. Meu pai era inquilino, não só na casa, como no imóvel, que era vizinho. Se nós não casássemos, ia ser um acidente do destino, porque não tinha condições, não. Boa. E é interessante isso quando a gente fala dessa proximidade, dos propósitos, como você usou a expressão, e do destino, que a gente vê que a Bíblia tem uma expressão que todas as coisas cooperam, né? Literalmente para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. E Jardel, por falarmos nisso, de empreender, do comércio, de estar assim na transformação, quem passa aqui na região vê, né, como referência, na região leste, a Jardel Autopeças é uma referência, o nome é um nome não apenas conhecido, mas conceituado, né? Mas conta para nós aí alguma das experiências ao longo desses 32 anos aí, aquelas experiências de vida que te marcou, né? Você tem uma gana de funcionários hoje, né? Uma equipe de colaboradores, como você gosta de dizer, né? Hoje nós estamos aqui com 48 colaboradores nessa empresa minha, porque nós temos uma outra empresa é uma empresa que não tem nada a ver com o ramo de autopeças, sim, que nós temos mais colaboradores lá, mas essa é outra história. Sim. Aqui, essa turma, nós temos uma árvore outro dia aqui, nós estamos interligados aproximadamente com 120 a 140 pessoas, né? Sendo que esses 46 estão ligados diretamente e nós, dentro desse processo, temos cento e tantas pessoas. Então, de uma certa forma, traz para a gente um orgulho e uma preocupação, né? Porque não é só pensar neles, não é só pensar em mim, não é só pensar na empresa em si. Tudo que eu vejo está interligado a isso. E a gente procura sempre a prosperar. Eu faço, às vezes, reuniões com eles e falo, olha, a gente tem que se preocupar muito com a educação, principalmente dos que estão ligados diretamente a eles, porque a educação é que traz novos projetos, que traz traz uma grama verde, vamos dizer assim, e poucas pessoas se preocupam com isso hoje, sabe, Crispim? Então, nós temos alguns projetos aqui na empresa de ajudar, de favorecer a quem precisa. Aqui na minha empresa, parece ser até demagogo eu falar, se você quiser passar na faculdade, ou seja, se você passar na faculdade, eu te ajudo. Eu te ajudo. Cito exemplos de uns para os outros, falo, olha, tá vendo? Aquilo aconteceu com esse e ele se preocupou tarde. Preocupe-se agora. Os que estão tarde, falo, olha, os que não formaram, eu falo, pô, ajuda seu filho, ajuda seu irmão. Porque essa cadeia, ela só quebra esse elo de falta de prosperidade aonde não tem educação. Então vamos falar ao contrário. Eu acho que só há o sucesso quando aonde tem a educação. Sabe? Eu falo aqui na empresa que eu te ensino a trabalhar. Eu te ensino a trabalhar. Mas a educação você tem que ter. Aí é outro tipo de educação. Educação bom dia, boa tarde, boa noite. É aquela que a gente fala que vem do berço. É essa que vem do berço. É mais do que um diploma apenas pendurado na parede. Eu tenho uma história de um rapaz que trabalhou com a gente aqui. Não vou citar nomes. Sim. E essa história é uma história muito interessante e comovente. Esse rapaz, ele trabalhava como garoto de programa. E nós o flagramos, o que um garoto de programa também trabalha, não é muito difícil. Você acha? Ocasionalmente você estava andando na rua assim? Ocasionalmente eu e minha esposa vimos e o chamamos e tentamos entender o porquê
por que ele estava naquela vida. E ele foi nos explanando e a gente foi tentando entender em vez de subjugá-lo ou tacar pedra, entendeu? E nós chegamos à seguinte conclusão, que ele não queria aquela vida, mas estava naquela vida por falta de condições financeiras para o estudo. Aí nós falamos, se esse for o problema, então nós vamos te ajudar. Mas em contrapartida, igual que se fosse uma criança de escola mesmo, falei, nós vamos passar a seguir os seus cadernos. Quero ver como é que estão as suas notas. E a história dele se torna bela a partir do momento que ele se formou, fez pós-graduação, fez doutorado e passou a dar aula na faculdade que ele estudou. Nossa, que interessante. Isso para mim foi um dos ápices da minha vida posso até não fazer muito, mas eu consegui. Contribuiu positivamente para formação, para mudança de vida, literalmente, de uma pessoa. Assim, eu chego a ficar emocionado quando ele vem aqui. Olha. Eu falei, eu não posso vir, porque a gente abraça e quem passa na rua e não conhece, não sabe da história, não entende nada. Não, mas é uma história que vale a pena ser compartilhada, né? Sim, muito. Por coincidência, a gente conversava, eu estava falando que ontem nós estávamos numa reunião de homens e a gente compartilhava um texto que está ali em Mateus 20, né? Quando Jesus fala com a mãe dos filhos de Zebedeu, quando ela pede para que os filhos dela, né, um se assente à direita, outro à esquerda, e aí Jesus fala com ela naquele momento que não competia a ele, mas que se eles quisessem, se eles estivessem dispostos a beber do cálice dele, né, que o maior no reino é o que serve, né? Ou seja, quando você se dispõe a servir, a ajudar o outro, a ajudar o próximo, a colaborar, né, positivamente para mudar a história de alguém. E lá eu compartilhei com eles um vídeo que eu vi, é muito comum nas redes sociais, de um motorista de um caminhão, não sei se ele era motorista, ele estava apenas dirigindo ali, e ele para um caminhão, tinha um senhor, um idoso, que estava com dificuldade de atravessar, como fosse aqui, próximo aqui a Jardel, e o trânsito está muito intenso, e ele está na via oposta, ele poderia seguir tranquilamente, porque ele não estava impedindo ele de seguir, mas ele para o caminhão meio lateral, desce, vai lá, conversa com o senhor, coloca aquele senhor, como a gente diria antigamente, na cacunda, né? E atravessa com ele, coloca ele do lado de lá da avenida, depois ele entra no caminhão, aí o trânsito flui normalmente, né? Todo dia nós temos a oportunidade de contribuir positivamente na vida de alguém, a vida nos dá essa oportunidade, né? Muitas vezes a gente quer uma sociedade melhor, mas a vida nos dá essa oportunidade de contribuir para fazer dela algo melhor. Eu vejo isso aqui o dia inteiro, sabe, Crispim? Sim. O fluxo de pessoas que entram na minha empresa, eu sou muito observador com pequenas coisas que acontecem. Então, eu acho que são essas pequenas coisas que são o tempero. O que nós acabamos de falar de bom dia, boa tarde, boa noite, de você querer sempre o bem, eu acho que esse é o carinho que é o meu sucesso. Porque eu nunca coloquei a vida financeira na minha frente. Nunca. Isso é complexo de falar porque vai ter quem acredita e quem não acredita. Né? Eu acho que primeiro é o servimento. Primeiro nós temos que servir para depois nós sermos servidos. Que a partir do momento que você senta numa mesa e espera ser servido primeiro, talvez você come cru, né? Talvez a comida, a parte melhor esteja no final. Esse monte de colaboradores que a gente tem aqui, e que eu falo um monte que para mim, que atrás de morro tem morro, vai ter empresa que tem 100, vai ter empresa que tem 1000, 1 milhão e assim por diante. Eu estou falando do que eu
do que eu tenho aqui. Eu nunca tive a ambição de ter várias empresas, de ter várias. Essa outra empresa que eu tenho, que é do ramo imobiliário, foi por uma necessidade de cuidar do... Não foi nenhuma necessidade, foi uma oportunidade. Uma oportunidade que surgiu regionalmente aqui. Eu consegui ver o que as pessoas, muita gente ainda não vê. Aqui, se você pegar, por exemplo, a área do Alto Boa Vista, ali todos os dias estão nascendo novos loteamentos, novos empreendimentos. E para os que não conhecem, eu vou falar para você, se você fazer uma análise, eu estou falando de empresarialmente, tem problema? Não, tem problema não. Você faz uma análise... A ideia do programa é justamente essa, passar experiências, motivar as pessoas. Você pega um mapa, abre um mapa em cima da mesa. O mapa em cima da mesa, você circula o centro da cidade, que é a Avenida do Contorno. Sim. Depois da Avenida do Contorno, você vai abrangendo as regiões. Se você abranger e fazer uma verificação nos polos, né, norte, sul, leste, oeste, você vai ver que o leste, ele termina a uma quilometragem muito perto do centro. Então, tende-se que vai crescer. Certo. Você não precisa de ser um cientista, não precisa ser um geográfico. Não, você não precisa ser formado em geografia para fazer isso, não. Apesar de ter ido numa escola, você tem que conhecer um pouquinho de geografia, você tem que conhecer, né? Mas se você faz uma análise geográfica, você vê aí a desordem faz com que um Taquaril é uma área sua. Você vê que um crescimento desordenado fez com que uma área que seria promissora, a ocultação governamental, né, gerou vários problemas, né? Ele tira um problema, ele tapa um sol com a peneira. Em vez de levar a população com dignidade para uma moradia legal, acabou trazendo transtorno, percas de vidas, né? Nós estávamos conversando outro dia a respeito de mobilidade pública. Por quê? Cresceu-se desordenadamente. Não houve um planejamento do trânsito, de onde construir, né, de planejar as encostas. E é interessante, Jardel, você falou aí a respeito de outra área de empresa, né, onde a atuação, mas a gente conversava antes de iniciarmos a gravação e você falava da importância, né, inclusive da sua esposa, né, junto a você. Conta um pouquinho como a Jardel cresceu, a participação. Você me contava que ela tem por formação, né, ela minha esposa é odontóloga, né? E como se eu não bastasse, foi em primeiro lugar da PUC. Oh, coisa boa. Não, e assim, eu falei, pronto, agora acertei. E essa mudança aí, na hora que ela tirou o primeiro lugar, eu falei, opa, agora sim. Agora eu acertei, ainda bem que eu tô com ela a vida inteira. E essa formação dela é uma coisa muito interessante, porque a pessoa, vindo de um hereditário antigo, né, se formava por formar. Se bem que não é tão antigo assim, mas ainda tem aquele restício, porque a nossa idade, nós somos assim. Os nossos pais, provavelmente o seu, é do interior. Provavelmente. Então nós somos a mistura ainda do interior com a cidade, e os nossos filhos vão ser a cidade. Né? Então essa formação acadêmica dela, ela trabalhou por um período de 10 anos e acabou que uma ajuda que ela deu na minha empresa, umas férias ou alguma coisa do tipo, ela veio a gostar e ela foi ficando, e eu gosto de citar o seguinte exemplo: com a vinda dela para a empresa não subiu, não. A empresa decolou. Ela decolou.
porque uma empresa familiar, não digo uma empresa, a família, aonde tinha um cérebro feminino, né? Nós estávamos conversando outro dia não, guria mesmo, de machismo. Tem muita gente que ainda tem esse... Aquela mente atrasada, parada no tempo. Eu falo essa imbecilidade, que isso para mim é uma coisa bem retrógrada. Eu cito também, corrijo até muitos amigos meus que eu falo, eu não sou empresário, eu sou comerciante. Empresário, eu acredito que seja uma coisa muito maior. Eu acho que quando fala você é um empresário, eu falo, não, empresário é Fiat, sabe? É Coca-Cola. Aqui não, cara, eu tenho um comércio. Eu acho que essa simplicidade de quando se fala um comércio, a gente resgata alguma coisa que é dos antigos, o meia cidade e meio moderno. Então, esses amigos meus têm costume de falar assim, sei como é que é, funcionário é f***. Eu falei, como funcionário é f***? Como? Ai de nós, se não fossem os colaboradores. Como é que eu vou gerir isso aqui? Como é que eu vou gerir isso aqui sem os colaboradores? É praticamente impossível, entendeu? Esse processo dessa confiança mútua, né? Exatamente. Então, a chegada da Maria Helena, que é minha esposa, Helena, a nossa empresa, que até então eu falava que era minha, porque tinha somente meu nome, e ela entrou para a sociedade. E eu vou falar com você, a minha vida mudou, mas mudou a nossa vida, a nossa vida mudou de uma forma que eu tenho muito orgulho de falar que trabalho com ela o dia inteiro e ficamos à noite o dia inteiro, a noite inteira. O dia inteiro à noite é difícil, né? Ficamos a noite toda e temos tempo para elogios e beijos. Olha. Graças a Deus. Hoje tem tempo, né? Como questionou lá atrás a respeito do tempo, do envolvimento, trabalham juntos, né? Sonham juntos e, como você disse, né? Decolou essa parceria, mais do que deu certo, né? Mas nós, assim, eu tenho uma vantagem muito grande, Crispim, que é o seguinte, mesmo nós trabalhamos juntos, não é que a gente leva aqui profissionalmente, só profissionalmente, mas chegamos em casa às 18h30, nós podemos ter um restíciozinho de conversa da loja. Chega em casa, acabou. O que nós vamos jantar? O que você vai fazer? Nós vamos viajar para onde? Não sei quando. E os meninos? O que os meninos estão fazendo? Sabe, alguma coisa desse tipo, porque nós não levamos o trabalho para casa. Mas esse discernimento de você não levar o trabalho para casa é um tempo. É muito difícil. Jardel, eu gostaria que, né, você deixasse uma palavra, né, assim como você contou para nós, para aqueles que estão nos acompanhando aí, né, a respeito da visão, né, lá atrás da sua família, dos pais, quando investiram no terreno, que era, como você usou a expressão, um brejo, né? E que hoje esse espaço tão aconchegante, tão bacana, além da prestação de serviço, é um ambiente familiar, né? Com um playground bacana, uma área assim, muito bem pensada para receber, né? Não, eu trabalhei muito no comércio, não o freguês, né? Mas o cliente, né? Literalmente. E aí, Jardel, eu queria que você deixasse uma palavra. De repente tem um menino, um jovem que está sonhando, né? Começando a vida, e que você pudesse dar uma palavra para ele, que fica à vontade. Eu cito isso muito, são frases minhas do tipo,
todo mundo quer chegar para trabalhar no banco como gerente. Ninguém quer passar pelo escriturário, ninguém quer passar pelo balcão, ninguém quer passar pelo caixa, ninguém quer subir para o almoxarifado. Não, o cara quer chegar como gerente. Mal sabendo ele que a maioria dos que tem o insucesso são porque diretamente chegaram a gerente. Não pode, você tem que saber todos os processos, tem que ter humildade, tem que saber ouvir, né? Então, colocando uma coroa nisso, que o segredo dos que triunfam é a persistência. Porque se você não persistir, não sei se o Crispim foi eleito de primeira, mas imagina se o Crispim não tivesse a persistência e a fé. Com certeza você não chegaria. E como o Crispim almeja maiores, né, patamares, galgar, ele tem que continuar na batalha. Então, a partir do momento que você não continua, não respeita o seu passado e não acredita no seu futuro, você parou. Então, na hora que eu vejo que eu tenho que ajudar esse menino, eu tenho que ajudar minha comunidade, né? Eu tenho que fazer algo pelo próximo, e muito mais do que muita gente não sabe. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Já me mexe, vira, a gente faz umas doaçãozinhas aqui, uma doação ali. Já vou colocar uma placa aqui, eu falo, pelo amor de Deus, que placa isso? Falei, Deus, onde é que ele está? Ele enxerga, ele não precisa de placa, não. A não ser que eu queira entrar como um patrocinador. Um parceiro. Eu tenho fins daquilo ali, que aquilo pode ser revestido em pró. Né? Então existem processos e processos. E etapas diferentes. Então, o que eu falo e o que eu desejo a todos é que a educação, para mim, é a chave do negócio. E não tem quem não fale assim. Eu quis estudar, mas não tive condição. Não. Quem quer estudar, estuda. Quem quer fazer o bem ao próximo, faz. Doa mais, vale mais uma doação de 10 centavos que talvez uma doação de 1 milhão, é bíblico. Então não tem como uma pessoa, num domingo, ou ir ao culto, ou ir à igreja, ou ir aonde for, né? Fala assim, eu posso me dispor? Eu posso ficar aqui na porta entregando um panfleto? Eu posso ajudar quem está entrando de bengala? Então, as pessoas mesmo colocam empecilhos sobre as coisas que elas querem fazer. Então, na hora que eu falo jovens, dá a impressão que a gente Na hora que eu vejo... velho, veterano. Eu vejo as pessoas... Eu vejo as pessoas, eu não sei se eu Porque nunca é tarde para começar. Com mais facilidade. Tem pessoas que começam mais cedo, outros mais tarde. Tem pessoas que vai se descobrir, né, já na idade. Domingo que vem tem um aniversário de uma sogra de um irmão meu aqui de 94 anos. Olha. E eu estou fazendo o preparativo da festa. Estou fazendo assim, me preocupei até com a música, frutas, bebidas, carne. Assim, falei, deixa que eu vou fazer. Aí ele falou assim, mas a sogra é minha. Falei, mas o prazer é meu. Falei, faço assim como se fosse para minha mãe. Porque é o que a gente está falando, quem não respeita o passado nunca vai ter um futuro. Sabe? Então, esse é o conselho que eu dou às pessoas, né? Muita fé. Muita perseverança. Muita perseverança. Não existe muita fé. Fé. É fé. É fé. É fé e perseverança. Tá ok? Tá ok. Essa é a minha dica. Ô, Jardel, muito obrigado por compartilhar conosco a tua experiência de vida, os seus ensinamentos, né?
que o fez chegar até aqui, a sua história de sucesso. Deus continue abençoando você, Obrigado, sua família, amém. todos os seus colaboradores, os teus sonhos. E a você que nos acompanha, que você possa se espelhar, né? Nessas histórias, na história do Jardel, que você possa ter fé e perseverança. Não desanime, não desista, não pare na beira do caminho, persevere, né? Se você de repente for seguir o caminho e for ser um empreendedor, estude a respeito da área, né? Procure se informar. Se você de repente for, como o exemplo que o Jardel citou para nós, do colaborador que ele ajudou aí, que estudou, formou e hoje é o professor na escola na qual ele um dia foi aluno, vá em frente. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima. Amém.